Muito boa noite àqueles que estão chegando. Olha lá o André, o Ellen, Fábio, legal, hein? Obrigado pela presença. Louane, estivemos juntos esse final de semana lá em Presidente Prudente, uma aula muito bacana, todos os participantes aí se inteiraram bem com o assunto. Mayra, Izzy, muito obrigado pela presença, tá? Deixa eu só fixar o tema do nosso encontro hoje, que será a importância do tratamento do tórax baixo para melhora da irrigação dos músculos da coluna lombar, para melhora da vascularização dos músculos da coluna lombar. Essa será a nossa dica clínica de hoje, tá? Você se atentar para a relevância clínica de escolher o tórax baixo para tratar e, consequentemente, escolher a conduta de tratamento do tórax baixo para fazer com que chegue mais sangue na região dos músculos da lombar. Então, a importância do tratamento de mobilização articular. Vou aproveitando aí já para convidar os seus colegas fisioterapeutas, tá? Pelo menos 3 participantes, chamem eles aí para poder estar junto conosco no encontro de hoje. Olha a Eda chegando por aí. Eda, acabei de te mandar um áudio no direct, tá? Depois que terminar a live a gente conversa mais. Seguinte, ó, importância do tratamento articular na torácica baixa. Foi. Olha a Emily também chegando, outra participante extremamente dedicada do curso presencial que nós tivemos esse final de semana lá na cidade de Presidente Prudente. Tive a oportunidade de conhecer bastante pessoas interessantes, pessoas que a gente não tinha até então contato. E depois de 1 ano e 4 meses, né, sem ministrar aula presencial, foi um grande prazer voltar. Legal, a Emily tá por aí, a Eda. Convidem os seus amigos. Façam a curtida aí da nossa live também para a gente começar já a desenvolver o nosso tema. Nós estamos na nossa 10ª aula. A 10ª aula onde nós só falamos de exclusividade do tratamento da coluna lombar e de forma bem direcionada todo o trabalho para as hérnias de disco, tá? Legal, tá aí para aprender, ainda mais com essa didática incrível. Obrigado, viu? Legal. Então já vou começar, hein, turma? Já vou dar início, então. Por que é importante? É uma história, né? Você precisa entender essa história. Por que é importante você olhar para o tratamento da torácica baixa nos pacientes com problema da lombar? Qual que é a intenção dessa dica clínica que eu quero te passar aqui? E o olhar que eu quero que você tenha é um olhar para desenvolver condutas de movimentos sobre as articulações do tórax baixo. E quando eu falo tórax baixo, eu menciono para você a região de T9, T10, T11, T12, tá? T9, T10, T11 e T12. Vamos chamar a atenção para isso. Primeiro de tudo, os músculos que são importantes para a coluna lombar já foram mencionados em outras aulas, tá? Mas nós demos sempre muita atenção para os músculos espinhais, para o quadrado da lombar e para o psoas. Sabe qual é a chamada interessante para a sua atenção em relação a esses músculos? Todos esses músculos, esses 3 músculos que são importantes para o tratamento da lombar, que são importantes também para o tratamento da hérnia de disco lombar, eles são músculos que são vascularizados pela artéria lombar e pela artéria iliolombar, tá? Então, eu quero que vocês possam observar de onde é que saem essas artérias. A artéria lombar e a artéria iliolombar. Qual é o trajeto dessas artérias, a função delas levando sangue para esses músculos, nutrindo esses músculos, e a gente sabe que num tratamento
num tratamento de melhora de função, o fluir sanguíneo é fundamental. Nós precisamos fazer com que o composto fluídico do sangue arterial chegue e que haja também um recomposto do sangue venoso. Se o sangue arterial estiver chegando de forma adequada, será muito fácil também de que o retorno venoso seja otimizado. E aí nós temos estratégias para trabalhar pontos específicos do corpo que podem acelerar esse processo, fazendo com que o organismo do seu paciente vá em busca de um processo de autocura. Então veremos agora quem é essa artéria lombar, tá? E de onde ela sai, qual é a relação que ela tem com os músculos que eu fiz menção aqui para vocês. Olha que interessantíssima essa imagem. Eu vou até tirar os comentários para que fique fácil de eu observar diretamente o trajeto, né, de todo esse composto arterial, tá? Depois no final, se você tiver alguma dúvida, a gente pode bater um papo sobre os seus questionamentos. Vejam só, pela face mais inferior da imagem, tá? Uma estrutura circular de calibre considerável, que é a artéria aorta. A artéria aorta, na região do abdômen, é chamado de artéria aorta abdominal. Assim que ela passa pelo músculo diafragma, ela é chamada de artéria aorta abdominal, e ela está exatamente à frente dos corpos vertebrais da lombar. E ela emite pequenos ramos de vasos, que são as artérias que correm pelos corpos vertebrais da lombar, tá? Elas circulam o corpo vertebral, essas artérias circulam o corpo vertebral da lombar e acabam também dando origem a outros ramos que irão circular todo o arco posterior do componente da estrutura vertebral. Então a artéria lombar, ela sai da artéria aorta abdominal e ela circula todo o componente vertebral, corpo vertebral, a região do arco posterior, recebendo ali nomes, né, de diferentes ramos, os ramos radiculares, as artérias nutrícias que chegam a adentrar em direção ao corpo vertebral, mas todas essas artérias são artérias derivadas da artéria lombar, que por sua vez saíram ali da artéria aorta abdominal. Essa artéria lombar, ela tem ponto de chegada também nos músculos espinhais. É essa artéria lombar que leva sangue para os músculos espinhais, os eretores da espinha, que são os músculos que são de extrema importância para o tratamento dos pacientes que possuem hérnia de disco, tá? Além disso, a artéria lombar, ela atinge o músculo quadrado da lombar, mandando composto de irrigação sanguínea para ele, fazendo com que todas as funções desse músculo possam ocorrer de forma equilibrada. Então você tem que ter a ideia clara, tá, de que as estruturas do seu corpo, em especial aqui em análise a lombar, elas dependem de uma nutrição. Você não fica sem se alimentar. O sistema que envolve também a sua estrutura precisa de uma nutrição. Então, na região lombar, a artéria lombar é quem leva todo esse composto nutricional para as estruturas musculares e para outras estruturas também que são dependentes de nutrição, tá? Então, saindo da artéria aorta abdominal, a gente já tem que ter a ideia de que essa artéria aorta abdominal ela é importante para a gente. Porque certamente essa artéria aorta abdominal e essa artéria lombar também receberá compostos de controle neural. Porque as artérias elas são formadas por 3 camadas e a camada média da artéria possui uma influência significativa do sistema nervoso autônomo simpático.
E a gente sabe que o sistema nervoso autônomo simpático, ele sai, né, com sua exclusividade da região tóraco-lombar. Então, é por isso que a região torácica baixa ela passa a ter a sua importância, porque as fibras nervosas do sistema nervoso autônomo simpático serão direcionadas para a artéria aorta abdominal e para a artéria lombar para realizar a vasomotricidade dessas artérias. Fique imaginando você, então, que uma disfunção vertebral de T9, T10, T11, T12 pode gerar uma hiperexcitação de todas as vias que estão no metâmero e, consequentemente, fazer com que essa estimulação chegue de maneira excessiva na artéria. A artéria, recebendo uma quantidade excessiva de estimulação, por ela ter um composto de músculo liso, ela irá se constringir. E aí menos sangue será direcionado para as estruturas que são dependentes dessa artéria. Se a gente quer cuidar do nosso paciente, se nós precisamos cuidar do nosso paciente, com a ideia de que nós precisamos eliminar as barreiras que fazem com que ele possa desenvolver a saúde, nós precisamos então incentivar que esse fluir ocorra, tá? Uma outra artéria importante que atinge também o quadrado da lombar e atinge o psoas é essa artéria aqui, ó. Artéria chamada de artéria ilho-lombar, tá? Ela sai ali mais próximo da transição da artéria aorta abdominal, quase quando a artéria aorta abdominal já está quase para se formar em artéria ilíaca comum direita e esquerda, tá? Próxima região da quarta, quinta vértebra lombar, você pode ver pela sua imagem ali que tá sendo demonstrada na projeção, a imagem um pouco mais à esquerda, né? E tem uma demarcação de azul inicialmente, né? E ela percorre em direção à crista ilíaca. Então, a artéria ilho-lombar, que também sai da artéria aorta abdominal, tá? E a artéria ilho-lombar, ela atinge e é responsável por levar sangue para o psoas e também para o quadrado da lombar. Então, agora que vem a análise mais importante para a sua clínica. Por que é relevante você identificar a necessidade de trabalhar o tórax baixo? Qual que é essa necessidade? Você precisa ter parâmetro. O parâmetro seria, quando é que existe uma disfunção vertebral? Quando uma vértebra está disfuncional, gerando esse hiperfluxo neuronal que foi comentado. Você tem que ter alguns elementos dentro da clínica para poder identificar isso. E os dois principais elementos é exatamente a dor à palpação da estrutura óssea, e além da dor à palpação da estrutura óssea, você tem a alteração na amplitude de movimento através do teste passivo, que é feito diretamente sobre a estrutura vertebral. Então, quando você tem esses dois compostos, você tem a ideia de que há uma disfunção, presença de dor e restrição de mobilidade. Se há uma disfunção, pode existir uma hiperexcitação do metâmero, que pode fazer com que as fibras autonômicas simpáticas do tórax baixo gerem uma carga excessiva de estímulos para essas artérias. Agora, por que, Bruno, que é o tórax baixo? Porque a anatomia nos diz isso. Vejam que imagem interessantíssima. Essa imagem, ela faz a distribuição por onde chegam todo o controle de onde chega, né? Todo o controle do sistema nervoso autônomo simpático sobre os vasos da estrutura corporal. O nosso foco é exatamente aqui agora, nessa sequência de setas vermelhas, tá? Que aí você pode ver à esquerda aí, ó, saindo lá da região dos gânglios torácicos baixos. Tá escrito aí, ó, Lower Thoracic Ganglion, tá? Saindo da região dos gânglios torácicos baixos. Você pode ver a corrida, a saída da fibra pré-sináptica em demarcação mais escura,
saindo pela região anterior do corte medular, tá? E aí isso atinge a cadeia laterovertebral simpática e vai em direção à artéria aorta abdominal para fazer conexão com um gânglio pré-aórtico. E aí, a partir da conexão com esse gânglio pré-aórtico, essas fibras simpáticas da região do tórax baixo, elas irão controlar a vasomotricidade da artéria aorta abdominal e das artérias que saem também da sua região. Então, quem já ouviu falar sobre os trabalhos arteriais, sabe exatamente que na anatomia da artéria aorta abdominal existem várias outras artérias. E essas várias outras artérias, elas estão na dependência desse controle autonômico do tórax baixo. Então é por isso que é importante que para o tratamento da lombar você foque no trabalho do tórax baixo, caso exista uma disfunção do tórax baixo. Porque ao trabalhar o tórax baixo você faz fluir mais sangue. Certamente você irá conseguir normalizar o excesso de informações que estão chegando para essa região arterial, tá? E esse fluir irá proporcionar um processo de tentativa de homeostase desse organismo. Aí você pode falar, professor, mas será que só isso é suficiente? Se isso não for suficiente, você ainda tem a opção de trabalhar diretamente a estrutura arterial. Que foi isso que alguns que estão aqui hoje me assistindo fizeram na aula que tiveram comigo este final de semana. Tá? Eles viram que é possível tocar essa artéria aorta abdominal e flexibilizar ela, criar um estímulo de estiramento para normalizar o fluxo sanguíneo de todas as estruturas que emergem exatamente dos pontos da artéria, dos pontos anatômicos da artéria aorta. Tá? Então, pessoal, o nosso foco aqui ele está sendo dado para a região da lombar, para o tratamento de uma possível dor lombar ou de uma hérnia de disco, tá? Mas quem teve possibilidade de entender mais sobre o assunto este final de semana, certamente vai poder conectar também o tratamento da região do tórax baixo para diversas outras disfunções que também foram estudadas, inclusive as disfunções faciais viscerais. É dali que existe o controle central. Eu até falei na chamada da aula ontem, né? Na verdade, hoje pela manhã eu fiz uma chamada da nossa aula e falei assim, ó, será que tem um computador central que controla isso? Esse é o computador central. Quem controla a vascularização dos músculos da região lombar é o computador central do tórax baixo. Os gânglios torácicos baixos por onde passam as vias do sistema nervoso autônomo simpático. Dica clínica fundamental, porque a partir de amanhã você pode tocar as espinhosas vertebrais do seu paciente e se ele tiver referência de dor à palpação no tórax baixo, você tem um indício para trabalhar o tórax. Se você desenvolver um teste de movimentação passivo, e esse teste de movimentação passiva, se você procurar no meu Instagram, tem. Eu já falei sobre isso em um determinado momento. Como é que é o teste? Se não estiver enganado, tá até em um vídeo do Reels, tá? Só você procurar. Onde você fará 3 movimentos sobre a vértebra, comparando ela com a vértebra vizinha. Faça 3 movimentos na espinhosa da vértebra, passe para a vértebra de baixo. Tente perceber se há
limitação na movimentação. Pô, a vértebra é dolorida e ao mesmo tempo ela é restrita, ali existe uma alteração da estrutura do metâmero. Certamente, os elementos que saem daquele composto podem estar hiperexcitados. E aí isso vai pegar via de nervo motor, via de nervo sensitivo e via da inervação do sistema nervoso autônomo simpático. Fazendo isso, certamente você flui melhor o tratamento e aí você vai desenvolvendo as estratégias de depois liberar o músculo, depois realizar um trabalho de mobilização neural, completando toda a estratégia de ação clínica para melhorar o problema do seu paciente. Tá? As coisas não são feitas, os trabalhos que são realizados, eles não são feitos sem bases. Há uma base para isso. A base está aqui, ó. Estou te trazendo uma imagem de anatomia que comprova isso. Tá? Pense nisso, executem isso. O tórax baixo, ele pode ser importante para o tratamento da sua coluna lombar. E com os olhos que eu estou mostrando aqui, são olhos de fazer com que você faça melhorar o fluir. Tá? Essas fibras que vocês estão vendo aqui chegando na artéria, elas chegam também nos vasos, nas estruturas das veias, tá? Então as veias também são controladas pelo sistema nervoso autônomo simpático. Tem uma imagem, eu não trouxe essa imagem para te mostrar aqui, mas essa imagem ela existe, depois eu posto ela para aqueles que quiserem ver, vou deixar até em um vídeo para ficar fácil de você compreender. A influência do sistema nervoso autônomo simpático nas artérias e nas veias. E se você trabalha isso daqui, você contribui para o fluir, para a normalização do diâmetro do vaso. Né? E esse trabalho ele é fundamental. O fluir é necessário. Tá? O próprio Dr. Steele menciona que se você quer devolver saúde para um corpo, você tem que tirar os nervos e as artérias, os nervos e os vasos de suas camisas de força. E uma das formas de você tirar o vaso da sua camisa de força seria agir no computador central que controla ele. Ou então você vai direto nele. Porque dá para você fazer trabalhos de flexibilização e normalização das tensões das estruturas que compõem o sistema vascular. Dica clínica importantíssima, espero que vocês possam utilizar. Vou abrir aqui para ver os nossos comentários, ver quem está por aí também. Você viu? Foi breve hoje, hein? Foi breve, pontual, objetivo e de grande utilidade, certamente. Felipe, Takatsu, Dani sempre presente. Dani faz parte também lá do MACV. A Pri Almeida. Pessoal, dúvidas, mandem aí um feedback, fazendo favor. E a Mari sempre acompanhando. Eric, obrigado pela presença, Eric. Então, ó, Mari, Eric, Paola, Bruna, fiquem atentos à necessidade de trabalhar o tórax baixo. O tórax baixo melhora o fluir, tá? Pegou no final, infelizmente. Vai ficar salvo, tá? Vai ficar salvo. Essa também vai ficar salva. Tem uma hora que não vai ficar mais não, mas essa vai ficar, tá? Eda, vai ficar salvo também. Vai ficar salvo para vocês aí no Instagram por mais uns dias. Mas o pessoal do MACV terá com certeza esse bônus, né? Com certeza terá esse bônus. Deixa eu só deixar aqui uma imagem para aqueles que querem obter informações aqui, ó, sobre o nosso curso Simplificando o Tratamento da Hérnia de Disco. Grande professor Brito. Professor Brito, consideração enorme. O professor Brito foi uma das pessoas que fez o meu trabalho de mobilização articular se desenvolver e ser notado, tá? Carinho enorme, consideração enorme pelo trabalho dele.
porque lá nos anos de 2009, 10, 11, quando eu comecei com essa proposta, ele foi um dos incentivadores desse trabalho, me convidando para palestras, me convidando para cursos na cidade de Adamantina, Araçatuba. Grande professor Brito, montamos turmas em Dracena. Carinho, consideração enorme por você, respeito. E você sabe que você mora no meu coração. Legal. A Dani está assistindo o curso. O curso está lá, ó. O curso Simplificando o Tratamento da Hérnia de Disco. Se você entrar no link na bio, para se destravar para o tratamento da hérnia de disco, venda contínua, valor ainda promocional. E a Dani está dizendo aí, o curso é top. E está fazendo. Simplificando o tratamento da hérnia de disco. Pode fazer, viu? Isso é um monte de aula. Grande Brito, carinho e admiração. Legal, pelo amor de Deus, Brito é um monstro da fisioterapia. Isso é um fisioterapeuta com F maiúsculo. Grande fisioterapeuta. Todos os fisioterapeutas deveriam conhecê-lo. Espetáculo. Turma, seguinte, recado dado, tá? Tirem um print, e aí eu quero que você coloque esse print, compartilhe essa imagem. O André também tá fazendo o curso. André, gostei do seu relato, viu? Bacana o seu relato lá. Curso diferenciado, legal. O André resolveu um problema de um paciente dele lá que estava com hérnia de disco fazendo reposição discal, que foi bem assertivo. Tirem um print, marquem o @Dr. Bruno Hernandes agora, tá? Eu vou compartilhar o seu print. Isso vai ser bom para o seu paciente ver que você está se atualizando, tá? Pode marcar, o cara faz curso, hein? O cara vai atrás de aula, vai atrás de atualização. Tire um print agora aqui, ó, e marque @Dr. Bruno Hernandes, beleza? Pessoal, muitíssimo obrigado. Hoje o recado foi dado, tá? Semana que vem temos novo encontro. De hoje, o recado de hoje, não se esqueça do tórax baixo. Tá justificado porque a live ficará salva por alguns dias aqui no nosso Instagram. Grande abraço a todos vocês. Segunda-feira que vem tem mais. Obrigado a todos. Até mais.